Olá, estudantes! No vídeo de hoje, vamos aprender como desenhar perspectiva com 1, 2 ou 3 pontos de fuga, além de aprender como funcionam os planos na imagem. Então já deixa o seu like e fique até o final do vídeo. Então hoje vamos começar falando de um ponto de fuga, conforme vimos na aula passada. Hoje eu vou te mostrar como funciona a perspectiva com ponto de fuga de um jeito simples e rápido. A ideia é que todas as linhas paralelas ao nosso olhar parecem se encontrar em um único ponto no horizonte, chamado ponto de fuga. Por exemplo, se eu desenhar uma estrada ou um corredor, as linhas das laterais não ficam paralelas no papel, elas convergem para esse ponto, criando a sensação de profundidade. Isso vale para prédios, ruas, trilhos de trem, qualquer cena em que você olha em direção à frente. Dominar esse princípio é o primeiro passo para dar realismo e profundidade nos seus desenhos. Bom, e quando falamos em perspectiva, precisamos falar de um outro ponto muito importante. Você já ouviu falar dos 3 planos da perspectiva? Eles ajudam a organizar a profundidade de um desenho. O primeiro plano é o que está mais perto de nós. Normalmente os objetos aqui são grandes, com muitos detalhes e cores mais fortes. O segundo plano fica no meio. Os objetos são menores, com menos detalhes e tons um pouco mais suaves. Já o terceiro plano é o mais distante. Nele tudo parece pequeno, simplificado e com cores apagadas, quase se misturando ao horizonte. Quando você combina esses 3 planos, cria profundidade e faz o desenho parecer muito mais real. Portanto, quando vamos projetar um desenho, devemos pensar o que está no começo, no meio e no final daquela cena, independente de trabalharmos com 1, 2 ou 3 pontos de fuga, assim criando um desenho muito mais coerente. E se você tá gostando do vídeo, já comenta aí o que você tá achando, qual é a sua dificuldade em perspectiva, ou se você já conhecia os 3 planos da perspectiva. Bom, como vocês estão vendo na tela, aqui eu estou fazendo um exercício com apenas um ponto de fuga para começar. A ideia aqui não é apenas treinar um ponto de fuga, mas treinar como eu posiciono os objetos neste ponto de fuga. Como é possível ver, as linhas amarelas determinam os planos dessa perspectiva, sendo que o que está mais perto está no primeiro plano e o que está mais a fundo está no terceiro plano. Assim você aprende a definir melhor o nível de detalhamento do que está na frente e do que está no fundo. Em vídeos futuros, pretendo trazer aqui para o canal um vídeo explicando apenas sobre comunicação visual. E aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade. Quando estamos desenhando com um ponto de fuga, devemos sempre manter em mente que estamos olhando diretamente para o horizonte. Sendo assim, tudo está vindo diretamente em nossa direção. Isso deve estar sempre em mente para criarmos a ideia perfeita para o nosso desenho. E assim criarmos exatamente a comunicação visual que queremos criar. Diferente da perspectiva de um ponto, aqui temos 2 direções principais no horizonte. Primeiro, traçamos uma linha horizontal e marcamos 2 pontos, um à esquerda e um à direita. A partir desses pontos, puxamos linhas que vão guiar as laterais dos objetos. Assim conseguimos representar prédios, caixas ou ruas de forma mais realista e dinâmica. Olha só. Começamos com uma aresta frontal, puxamos as linhas para cada ponto de fuga e pronto, surge um cubo. Perspectiva de 2 pontos dá muito mais profundidade e dramaticidade ao desenho. Experimente praticar. A perspectiva com 2 pontos de fuga é usada quando queremos representar objetos ou cenas em que nenhuma das fases está paralela ao observador. Quando vemos um objeto de canto, exemplo, prédio, caixa, mesa, em paisagens urbanas, ruas ou avenidas,
onde as construções se alinham a 2 pontos no horizonte, para criar cenas mais dinâmicas, já que a visão fica mais realista e menos frontal do que na perspectiva de um ponto. Muito usado em arquitetura, quadrinhos, cenários, design, porque transmite profundidade e movimento. Sempre que você olhar para algo de ângulo inclinado, em vez de frente, a perspectiva de 2 pontos de fuga é a mais indicada. Uma dica muito valiosa é não esquecer de medir a distância entre esses 2 pontos de fuga. Em alguns casos, esses pontos de fuga sequer ficarão visíveis na folha. Contudo, quando você puxa as linhas, é possível verificar aonde eles estão. Lembre-se, quanto mais próximos esses pontos de fuga, mais distorcida será a imagem. E aproveita essa dica valiosa e já deixa o seu like no vídeo. E comenta aí o que você está achando do vídeo e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Então lembre-se, desenhista, por mais que a perspectiva possa parecer um desafio, mas com a técnica certa, você pode criar desenhos e pinturas com profundidade e realismo. Então aqui vai uma dica. Trace uma linha no horizonte e lembre-se, essa linha representa o nível dos seus olhos. Em seguida, marque 2 pontos em cada extremidade. Lembre-se, quanto mais afastado, menor vai ser o ângulo dessa curvatura. Em seguida, trace linhas a partir do ponto de fuga para o seu objeto, como um cubo. Essas linhas de guia são essenciais para manter a proporção e profundidade. Ao desenhar um objeto, lembre-se que todas as linhas que se afastam de você devem convergir para um dos pontos de fuga. Por exemplo, se estiver desenhando a quina de um prédio, as linhas que formam as paredes laterais devem seguir as linhas de guia. As linhas verticais, claro, devem ser sempre paralelas entre si. Isso é o que cria a ilusão de profundidade. A melhor forma de dominar a perspectiva é praticando. Tente desenhar objetos simples, como caixas, livros ou até paisagens urbanas. Com a prática, o processo se torna intuitivo. E para você que acabou de chegar no canal, eu vou deixar aqui no card para você conhecer a nossa playlist. Lá nós falamos já sobre traço, objetos 3D, inicial e avançado, para você poder melhorar muito no seu desenho e poder acompanhar todas as videoaulas. E no próximo bloco, vamos mostrar a perspectiva com 3 pontos de fuga, então fique até o final do vídeo. É isso aí, galera. Como vocês sabem, aqui a gente ama e compartilha dicas de desenho, mas às vezes até eu me enrolo. Sabe, na hora de fazer a perspectiva de uma cidade ou desenhar mãos, é sempre um desafio. Pois é, por isso que a gente teve uma ideia. Eu percebi que um time é sempre melhor. Queria apresentar a vocês a Debs. Ela é estudante de arte super dedicada e vai estar aqui com a gente para trazer uma nova energia. Bom, agora vamos falar de perspectiva com 3 pontos de fuga. O processo de criação, ele começa da maneira que já vimos antes. Vamos traçar uma linha no horizonte, do qual se refere a linha dos nossos olhos. Vamos colocar 2 pontos, uma na extremidade direita e uma na extremidade esquerda. Em seguida vamos colocar um terceiro ponto abaixo ou acima. Nesse caso vamos usar um ponto abaixo. Agora comece a desenhar o cubo. As linhas que definem as faces laterais direcionam-se para os pontos de fuga do horizonte, enquanto as linhas verticais, que seriam as quinas do cubo, se direcionam para o ponto de fuga abaixo. Isso cria a ilusão de que o cubo está diminuindo à medida que se aprofunda, visto de uma grande altura. Então vamos recapitular. Quando estamos olhando exatamente de frente, como por exemplo em um corredor ou um trilho de trem, nós temos apenas um ponto de fuga. Quando nós estamos olhando para uma quina, como uma esquina por exemplo, aí nós temos 2 pontos de fuga. E quando nós aplicamos o terceiro ponto de fuga? Quando nós não estamos na mesma altura do objeto que estamos observando, ou seja, quando nós estamos olhando para a esquina de um objeto e nós estamos abaixo dele, ou seja, as coisas parecem que estão ficando muito altas.
Nesse caso, além dos 2 pontos de fuga nas duas extremidades, você vai ter um ponto de fuga acima. E no caso, nós também temos ao contrário, quando nós estamos olhando para um objeto que está muito abaixo da gente, que ele está descendo. Nesse caso, além dos 2 pontos de fuga nas extremidades, você também vai ter um ponto de fuga embaixo. Bom, conforme vimos a Debs, ela acabou de nos mostrar a melhor utilização para 1 e 2 pontos de fuga, assim como projetar o seu objeto antes de tridimensioná-lo. E contudo, existe um ponto de fuga que é um pouco mais complexo, que é o ponto de fuga com 3 pontos de fuga. A melhor utilização para esse ponto de fuga é quando o seu objetivo for transmitir uma escala dramática ou monumental. Essa técnica é usada para dar a sensação de altura ou profundidade extrema. Pense em olhar para um prédio imponente de baixo para cima, ou para baixo de uma altura vertiginosa. A melhor forma de usar é em vistas de arranha-céus ou grandes montanhas, desenhos com olho de pássaro, que é a vista de cima, como se você estivesse olhando para uma formiga. Ou ao contrário, de uma formiga olhando para cima, dando aquela sensação de opressão, como se a cidade estivesse te oprimindo. Ou até mesmo cenas de ação em quadrinhos com ângulos dinâmicos. E se você ficou no vídeo até aqui, então não esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar o que você achou desse vídeo. E me diga, o que você gostaria de ver no próximo vídeo? E aqui entra um outro critério muito importante quando vamos desenhar, que é projetar a intenção do nosso desenho. Então entender se vamos escolher 1, 2, 3 ou até mais pontos de fuga passa muito qual é a intenção do meu desenho. Então, se estamos olhando por um objeto de frente, muitas vezes pode ser um personagem correndo de frente para o outro. Pode ser que a sua melhor escolha seja um ponto de fuga. Contudo, se nós vamos fazer um cenário, a melhor escolha acaba sendo 2 pontos de fuga. Agora, se por exemplo, alguns personagens caindo do céu, ou mesmo personagens escalando uma montanha, a melhor opção costuma ser 3 pontos de fuga. Contudo, isso não é uma regra, você sempre pode escolher conforme a sua intenção. Por isso é muito importante entendermos e dominarmos bem essas perspectivas. Bom galera, e vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo, deixa seu like, comenta o que acharam e até a próxima. E não esqueçam de praticar o que viram nesses vídeos. Bons estudos, desenhistas!